A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na primeira leitura, estamos na leitura do primeiro livro de Samuel. Davi já foi ungido como rei e agora ele foi chamado, por Saul, porque o Espírito de Deus que estava em Saul agora foi para Davi. E assim tem um espírito maligno perturbando a Saul. Mas, ao tocar a harpa, Davi, ao tocar a harpa e tocar a mão nele, esse demônio, ele se tranquiliza, E hoje o capítulo 17 fala sobre a guerra contra os filisteus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, nos termos de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam com um monte de um lado, e os israelitas estavam com um monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Então, gente, eu fiz uma pesquisa aqui, embora o côvado, ele é diferenciado aqui. Uns lugares dizem que um côvado equivale a 45 centímetros, outros a 66 centímetros, mas eu creio que o de 66 centímetros é o mais correto, pois, sendo assim 66 centímetros, se Golias tinha 6 côvados, de altura, então ele teria 3,96 metros, e realmente Golias era um gigante, Então, eu creio que a medida de 66 centímetros por côvado é a mais correta. Então, Golias ele tinha 3,96 de altura, 4 metros, de altura, e a couraça dele, o peitoral ali que ele vestia, 5.000 ciclos de bronze, que equivale a aproximadamente 56 quilos. E eu tô falando isso só para vocês terem uma ideia de quem era ele, da sua estatura, do que ele era capaz de aguentar. Então a gente continua aqui no versículo 6. E trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, no caso da lança, aproximadamente a sua ponta media... Desculpe o corte, é que mexeram na porta aqui. No caso da lança, ela media mais ou menos uns 6 a 7 quilos, a ponta, da lança. A parte de ferro ali, porque a lança, ela é toda madeira e na ponta tem o ferro, Isso só para vocês terem uma noção, como eu já falei antes. Então, a gente continua no versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer
e o ferir, então a nós sereis por servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento para teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estiveste com eles. E estavam Saul, eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam pela peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava ovelhas de seu pai quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-se mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um
um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só, Davi, o menor de sua casa, né, o caçula, ninguém dava atenção para ele, porque Davi era um moço bonito, né, provavelmente delicado, assim, em relação a coisa, só queimado do sol, mas ele não fazia nada brusco, assim, nada bruto em relação ao trabalho. Né? O trabalho dele era apacentar as ovelhas, então não exigia força, né? Então ninguém dava nada por Davi, para vocês verem, né? Aqui a própria palavra nos está ensinando, né? Para que não julguemos pelas aparências. Quando o Davi percebeu que aquele filisteu ele estava afrontando o Deus de Israel, porque o que tocou nele foi isso, não foram as riquezas que foram prometidas, né? Ele insistiu, aí eu que estou dizendo, a Bíblia não fala isso, mas eu que estou dizendo. Ele insistiu em saber o que aconteceria com aquele que ganhasse, eu creio que imaginando, né? Poxa, o rei prometeu muitas coisas para quem ganhasse na luta contra aquele filisteu, e ninguém se propôs, né? Ninguém tem coragem de lutar contra ele. Mas ele está indo contra o Deus de Israel, ele está blasfemando o nome de Deus. Então, se é assim, Deus está comigo e eu vou lá. E nem Saul, que era o rei, acreditava nele, por ser um moço jovem, por ser um moço que não tem costume de luta, né, que no caso dele é apenas apacentar ovelhas, ou seja, não exige esforço físico. Mas então ele abriu para Saul. Ele falou: eu matei um leão e um urso simplesmente para proteger as ovelhas. Imagine o que eu faria contra quem quer blasfemar o nome do Senhor. Pois esse incircunciso está fazendo isso, blasfemando o nome do nosso Deus. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, se ninguém vai, eu vou. Porque Deus está comigo. Deus capacita aqueles para cumprir a missão que o Senhor nos guardou. Então, nunca tenha medo de uma peleja, nunca tenha medo de uma luta. Porque aqueles que estão com Deus, Deus sabe do que nós somos capazes, que não é de muita coisa, obviamente, mas Ele nos capacita, Ele nos concede sabedoria, Ele nos concede força, Ele nos concede tudo o que for necessário para vencer aquela batalha. Então ele continua aqui. Desculpa, eu até me perdi o versículo que eu estava. Bom, mas continuando aqui, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. E olha só, ele gloriou o nome do Senhor, porque ele sabe que o fato dele ter vencido contra o urso e contra o leão foi Deus que o capacitou para isso, né? Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Agora imagine a cara de Saul, um moço, né, um rapaz jovem, sem conhecimento nenhum de guerra, não consegue vestir a armadura do exército, porque não tem o costume, a armadura é muito pesada, e ele vai de cara limpa contra um gigante. E a gente continua, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e a pôs no alforge de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, que foi chegando-se ao filisteu. Eu não sei exatamente como é uma funda, mas lembra da nossa infância que tinha um estilingue, né? No caso, o estilingue é feito com madeira, elástico e tal. Naquela época, eu acho que a funda era como se fosse assim um pano, um tecido,
A pedra era colocada no meio desse tecido e o tecido dobrado e as duas pontas ele rodava. Para onde ele quisesse soltar, ele soltaria uma ponta, que assim o tecido se abriria e a pedra saía. Creio eu que é assim, não tenho certeza, tá, gente? E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Olha só a ousadia de Davi, tão moço, tão jovem e tão cheio de fé. Ele ali tinha plena certeza que Deus estava com ele. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge, e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse a Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem ele é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Gente, essa história é maravilhosa. Aliás, tudo da Bíblia é maravilhoso. Mas essa história, ela mexe muito conosco. Por quê? Porque a gente pensa nos dias de hoje, né? Infelizmente, ainda existe muito preconceito, muito julgamento, né? Deus fala, não julgueis para não ser julgados, mas nós somos seres humanos, somos cheios de falha. Quando a gente menos percebe, a gente está olhando de uma pessoa de cima a baixo, simplesmente porque ela é diferente, pelo seu modo de vestir, ou coisas do tipo. Isso é do ser humano. Então, por isso que todo dia há uma briga dentro de nós, né? É a briga entre o bem e o mal. O mal que está dentro de nós
que é da nossa natureza, nós nascemos assim, e o bem que hoje o Espírito Santo vive dentro, o Espírito Santo ele vive nos filhos de Deus, né? Então o Espírito Santo ele combate esse mal, ele nos ajuda, ele nos fortalece para combatermos esse mal. Lógico que a nossa vontade prevalece, né? Porque se nós não querermos que o Espírito Santo lute por nós, simplesmente nos afastamos do Senhor. Mas o Senhor já deixou muito bem explicado de como é a vida de quem não o segue e principalmente como será o futuro, né, que será no dia do julgamento. Então hoje, se a gente viver pela carne, nós seremos julgados pela carne. Mas se vivermos pelo Espírito, nós seremos julgados pelo Espírito. E aquele que é julgado, aquele que vive pelo Espírito, ele tem a certeza da promessa. E a promessa qual é? É a vida eterna ao lado do Senhor, né? Então, o início de Davi aqui nos mostra, né? Imagine, ninguém dava nada por Davi. Ele era um rapazinho, ninguém dava nada por ele. Mas ele se manteve firme no Senhor. O que chamou a atenção dele em relação àquilo tudo que estava acontecendo é porque todos estavam com medo de Golias, mas Golias estava blasfemando, não era contra o exército, contra as pessoas. Golias estava blasfemando contra Deus. E foi isso que tocou o coração de Davi. Davi já tinha sido ungido pelo Senhor. Mas mesmo antes de ter sido ungido, Deus já tinha dado força a ele para que ele matasse um leão e um urso. E ele matou o leão e o urso por quê? Porque os dois estavam querendo comer as ovelhas, e as ovelhas pertenciam ao seu pai, então ele estava protegendo as ovelhas, não matava simplesmente por matar, que isso também a gente tem que deixar bem claro, nada de matar por matar, né? Esse negócio, muita gente, eu sei que muita gente vai achar ruim o que eu tô falando, mas tem muita gente que faz caça por prazer. Gente, que prazer que há tirar a vida de um ser inocente. Uma coisa é você estar passando necessidade, por exemplo, né? Os índios vivem da mata, vivem dos animais. Algumas regiões ainda são assim, vivem da caça. Mas então uma coisa é você matar um animal para se alimentar. Peixes, por exemplo, né? Hoje nós comemos, aliás, não tanto como devia, mas nós comemos muito peixe, ele faz muito bem para a saúde. Então, a pescaria mata o peixe para quê? Para comer. Não mata o peixe simplesmente por prazer. Esse negócio de que pesque e solte também, eu sou totalmente contra. Mas imagina, você pega o bichinho, você fura o bichinho na boca dele com um anzol ali, ou seja, ele já está ferido, ele sentindo aquela dor, tira da água, ou seja, agonia porque falta o oxigênio, e depois você joga ele na água de novo, ferido. Então, gente, consciência, vamos ter consciência. Deus está nos mostrando isso para termos consciência no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, sempre Deus. Então, pense bem antes de fazer qualquer coisa. É um lazer que você vai sair em lazer? Primeiramente, converse com Deus. Deus, devo ir? Tenho vontade, mas eu devo ir? Se o Senhor disser que não, eu não vou. E se o Senhor disser que sim, me guie, para que eu não faça nada errado nesse passeio, para que eu não faça nada que te desagrade. Porque para nós desagradarmos a Deus é muito fácil, é facílimo. Basta a gente viver e seguir os prazeres que o mundo oferece. Pronto, já está desagradando a Deus. Então é muitíssimo fácil a gente cair em tentação. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Exatamente por isso, porque a maldade, ela já vem desde a meninice, e isso não é palavra minha, é palavra do Senhor que está na Bíblia. A malignidade vem desde a meninice. Então a luta contra o bem e o mal dentro de nós, ela é diária e vai vencer aquele que nós permitirmos vencer. Porque Deus ele faz tudo por nós, mas nós temos que escolher viver para Deus, porque se nós não escolhermos viver para Deus, ele não vai interferir em sua vida. Então pense bem,
Quando você entrega a sua vida ao Senhor, tudo fica diferente, tudo fica mais fácil. Você vai deixar de passar por provações, por afrontas, por perseguições? Não, não vai deixar de passar por isso. Mas vai ser muito mais fácil porque o fardo de Deus é leve e a gente tem a certeza da vitória. Agora, quem não vive com Deus já não é assim. Fica lá naquela agonia, meu Deus, está acontecendo isso. E fala, meu Deus, em vão, né? Porque não tenha realmente aquela crença em Deus. Mas fica naquela agonia. Nossa, e aí? Como que vai ser? Preocupado com o dia de amanhã. E quem anda nos caminhos do Senhor não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus sabe das nossas necessidades. Então, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele programa tudo para nós. Não temos que preocupar com nada. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a ti por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, proteja de todo mal, Senhor. Peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço pelos teus filhos, Senhor, necessitamos de ti, Pai, de teu discernimento, de tua sabedoria. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.